Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia onde a graça do Senhor nos alcançou e temos o privilégio de estar nos achegando diante da santa presença do Senhor para estar louvando e exaltando o santo nome do Senhor. Irmãos, hoje estaremos falando de uma mensagem bastante rica acerca do verdadeiro batismo e do falso batismo. Sei que essa mensagem será de grande importância, de alerta ao coração dos irmãos e das pessoas que aqui me escutam através do YouTube. Nós estaremos usando como base o livro de Atos, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 24. Irmãos, eu estarei fazendo a leitura do capítulo, do trecho mencionado, eu estarei fazendo por trecho, para a leitura não ficar tão prolongada e não tão longa, ok? Eu estarei fazendo a meditação com os irmãos e sei que também será de grande grado para os irmãos e também para o Senhor. Irmãos, antes de adentrarmos a mensagem, precisamos contextualizar acerca do que vai se contextualizar a mensagem que será lida. Irmãos, logo após o mártir de Estevão, no capítulo 7, após Estevão ser o primeiro mártir e ser martirizado pelos judeus na sinagoga, pelos fariseus que ali frequentavam a sinagoga, aqueles homens religiosos, houve uma dispersão dos apóstolos e dos discípulos de Cristo. Muitos foram para a região da Samaria, muitos foram para a região da Judéia, muitos foram para a região da Galileia, por conta da forte perseguição que começou a ser cometida contra os cristãos, contra os crentes. E, irmãos, vamos estar lendo o capítulo 8, o versículo 4, e estarei meditando. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Os que haviam sido dispersos estavam pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de Cristo. E neste trecho mencionado, que iremos meditar, estaremos falando de Filipe, quando ele adentra a Samaria com a pregação do genuíno Evangelho, que iremos ver logo adiante. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Irmãos, durante a minha meditação neste trecho tão rico, eu pude estar meditando. Qual que era a mensagem de Filipe? A mensagem de Filipe era Cristo. A pregação de Filipe era Cristo. Era o santo evangelho. Não é essa pregação que nós vemos hoje de pessoas rodando, espumando pela boca, fazendo cirueta de carnaval. Não sei o que acontece com essas pessoas. Pessoas que estão adorando entidades africanas, não entendo. Mas no púlpito tem se pregado tudo, menos Cristo. Menos o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem que ser o centro das pregações. Tem que ser o único meio de graça a ser pregado. É somente Cristo, e somente as Escrituras. Irmãos, então Filipe estava ali na região de Samaria e ele pregava a palavra do Evangelho àquelas pessoas que estavam ali. Eram pagãs e não tinham uma fé robusta em Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que realizava, deram total atenção às suas palavras. Quando Filipe começou a pregar àquela multidão e começou a realizar milagres, sinais, muitas pessoas deram crédito à sua palavra. Muitas pessoas escutaram a sua palavra, pois a sua palavra falava sobre Cristo. E essas pessoas ficaram instigadas a conhecerem, a saberem mais de Cristo. E falta isso dentro da igreja. Falta instigação, falta querer dos irmãos, falta o querer das pessoas de buscarem a Cristo. Muitas pessoas têm buscado tudo, revelações, sinais, maravilhas, tudo que provém de homens. Mas esses homens aqui estavam instigados a saber sobre Cristo, somente pela palavra do Evangelho.
Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, podemos ver a força do poder do Evangelho. Muitas pessoas que estavam possuídas por espíritos impuros, pessoas que eram paralíticas, Filipe, através da graça do Espírito Santo, conseguiu manifestar a glória do poder de Cristo e muitas pessoas foram libertas de enfermidades físicas e muitas pessoas foram curadas pela palavra do Evangelho. E por isso houve grande alegria naquela cidade. Aquelas pessoas se alegraram por conta que o Evangelho e a palavra e o Espírito Santo estava sendo manifestado no meio do seu povo. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. E no meio deste povo, no meio do povo de Samaria, havia um certo Simão. Em algumas escrituras, em algumas bíblias, vai estar como Simão o mágico. Esse Simão praticava feitiçaria. Ali em Samaria já havia algum tempo, já havia até anos que ele praticava tal abominação que é a feitiçaria. Ele deixava o povo de Samaria admirado por conta das suas estratagemas, por conta dos seus encantos. Muitas pessoas ficaram deslumbradas com Simão o mágico e as suas artimanhas. E ele afirmava ser alguém importante dentro de Samaria. Ele afirmava ser, sim, alguém importante no meio daquele povo. Todos dos mais simples aos mais importantes se referiam a ele como grande poder de Deus. Todas as pessoas de toda determinada classe de Samaria via como Simão como o verdadeiro poder de Deus. E essas pessoas não sabiam ideia do que estavam dizendo. Esta é a realidade. Muitas pessoas estavam sendo enganadas, encantadas por feitiçarias e estratagemas usadas por Simão e que provinha de outras religiões, outras entidades. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo eles tinham deixado admirados com a sua magia. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. Muitos ficavam admirados com Simão por conta das suas maravilhas e com o que ele dizia. Deixavam eles admirados, fascinados. E nós não vemos isso na igreja hoje? Pessoas que ficam fascinadas por ver rodopiando em cima do púlpito. Pessoas rodeando e como um peão no meio do púlpito. Não vemos pessoas que ficam impressionadas com essas estratagemas usadas por Satanás? Não vemos isso? E muitas pessoas já acham que isso é obra do Espírito. Mas isso não provém de Cristo, não provém de Deus, mas provém de Satanás. Muitas pessoas ficam deslumbradas com pastores falsos profetas, os pastores neopentecostais que têm destruído as igrejas santas, têm levado irmãos ao inferno, estratagemas usadas por Satanás. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. Uma atenção, irmãos, pela essa palavra no entanto. No entanto, faz a diferenciação do que foi citado acima. Simão era um mágico e enganava as pessoas com suas artimanhas. No entanto, Filipe vai apresentar agora a obra de Cristo. Essa palavra, no entanto, serve por esse interlúdio de troca de palavras usada por Lucas aqui no livro de Atos. E ele vai estar dizendo: no entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e muitas mulheres foram batizados. Quando Filipe veio à cidade de Samaria, lhes levou a mensagem do Evangelho, lhes levou a mensagem de Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho foi pregada ao coração dos irmãos e como resultado da pregação de Filipe, pela intervenção do Espírito, muitas pessoas foram batizadas para a glória de Cristo. Muitas pessoas foram batizadas ali na região da Samaria.
Até o próprio Simão, o mágico, como mencionado anteriormente, ele foi batizado, ele creu e foi batizado. Então começou a seguir a Felipe. Por onde que Felipe ia, esse Simão, o mágico, estava atrás de Felipe, pois ele ficou admirado com o Espírito Santo, com a palavra, por quem Felipe falava e pelas obras que Felipe realizava através do Espírito Santo. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Atenção nesse verso 16, irmãos. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Por mais que eles tivessem sido batizados, eles não foram batizados com o Espírito Santo. O que nós podemos aprender aqui acerca do verdadeiro batismo, irmãos? O batismo de água, ele é uma marca. Se você pode ser batizado, a sua carne pode ser batizada, mas será que o seu coração foi batizado pelo Espírito Santo? Será que o seu coração foi circuncidado pela palavra de Deus? Ou você está achando que você é circunciso, mas na verdade você é incircunciso no seu coração? Você acha que foi batizado pelo Espírito Santo, mas às vezes você nem foi batizado, pois a dureza do seu coração. O batismo da água serve como simbologia. Quando você é batizado na água, não é justificativa para você ser salvo. A salvação é somente pela graça, é somente pela fé em Jesus Cristo. A salvação é por isso, não é por batismo por água, por imersão, por aspersão. Não é. É somente o batismo pelo Espírito Santo. Então, irmãos, quando Pedro e João chegaram à cidade de Samaria, pois ouviram que a Samaria tinha sido batizada, tinha aceitado o evangelho, então Pedro e João vieram e impuseram as mãos sobre esses irmãos que receberam o batismo e receberam o Espírito Santo. Ou seja, recapitulando, o batismo de água é apenas uma simbologia. Não adianta você ser batizado na água, mas você não ter sido batizado pelo Espírito Santo e não ter sido circuncidado em seu coração. Pois você permanece batizado na água, mas você é incircunciso. É isso, irmãos. E agora estaremos vendo acerca do verso 18, do 18 ao 24. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então Simão viu as pessoas recebendo o Espírito Santo. Simão viu Pedro e João colocando as mãos sobre os irmãos, os irmãos sendo cheios do Espírito Santo. E ele ficou entusiasmado ou surpreso. E ele vai dizer: então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. O que aconteceu, irmãos? Esse Simão ofereceu dinheiro a Pedro e João para que ele pudesse obter este dom para ceder os irmãos ao Espírito Santo, de impor a mão aos irmãos para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Ou seja, Simão foi batizado, creu, foi batizado na água, mas o seu coração era incircunciso. Tem muitas pessoas que são assim. Tem muitas pessoas como esse Simão. São como Simão. Foram batizados na água, mas são incircuncisas em seu coração. E ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos viessem ceder o Espírito Santo a ele, para que ele viesse impor as mãos. Olha que absurdo, irmãos. Olha que absurdo. Olha o verso 20. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Pedro, então,
vai se achegar a Simão e vai dirigir a ele e vai dizer que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Simão achava que o dom de Deus pode ser comprado. Ou seja, Simão não reconhecia a obra do Espírito Santo. Ele achava que tudo funcionava através de estratagemas e de manipulações humanas. Você não tem parte nem direito nesse ministério. Seu coração não é justo diante de Deus. Pedro vai dizer, você não tem parte neste ministério. O seu coração não é justo diante de Deus. Por conta das suas estratagemas, por conta da sua incircuncisão, você diz que foi batizado em água, diz que você foi batizado e creu, mas o seu coração mostra o quão você é incircunciso e que você não reconheceu absolutamente nada sobre o Evangelho, sobre a palavra de Cristo e sobre a palavra do nosso Senhor. Você não é justo. O seu coração não é justo. Você não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Será, irmãos, que alguém que me escuta é como Simão, incircunciso, diz que foi batizado na água, mas incircunciso no coração? Arrependa-se e ore ao Senhor. Se você vive desta forma, ou se você acha que batismo salva, que somente obra salva, se arrependa e ore ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Se quebrante. Chore. Pois o verdadeiro arrependimento é quando você chora amargamente por conta do seu pecado, assim como eu meditei anteriormente acerca da negação de Pedro. Pedro chorou amargamente por conta do seu pecado. Se você me escuta, se você é como Simão, ou se você está na vida de pecado, se arrependa. Chore amargamente por conta do seu pecado e se lance a Cristo enquanto há tempo, pois chegará um tempo que ele voltará e não haverá tempo para você se arrepender. Apenas haverá lamento. Tem tempo, irmãos. Se arrependam dos seus pecados e se voltem a Cristo. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga, inveja e prisioneiro do pecado. Como eu tinha dito, se você vive prisioneiro do pecado, se arrependa. Ore ao Senhor e clame para que Ele escute o seu clamor e que você saia do seu quarto com a graça, reconciliado com Deus. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. E eu me pergunto, irmãos, você foi batizado com o Espírito Santo? Você foi regenerado? Houve conversão no seu coração? Ou você é como Simão, incircunciso no seu coração? Não recebeu o Espírito Santo. Se arrependa enquanto há tempo. Se volte ao Senhor. Se lance nos braços do Senhor e clame a Ele: Senhor, aviva o meu coração. Perdoe os meus pecados. Convença-me do pecado, da justiça e do juízo de Deus em meu coração. Que seu Espírito Santo venha me convencer e me trazer ao quebrantamento para que eu venha me humilhar e sair deste quarto reconciliado com Deus. Pois a pior coisa, irmãos, é você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em débito com Cristo, com Deus. Você dormir em pecado é a pior coisa que você tem. É de negligenciar a Cristo todos os dias, viver uma vida pagã. Então, irmãos, se lance aos pés de Cristo. Se lance aos pés do Senhor e clame a Ele. E peça para que Ele venha regenerar o seu coração. E não apenas esse batismo de água simbólico, mas o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o verdadeiro arrependimento. Esse vídeo foi um pouco longo, irmãos, mas espero que foi para edificação do coração dos irmãos. Que os irmãos venham meditar nesta palavra. Sei que o vídeo é um pouco comprido, mas que os irmãos venham meditar, venham reler essa passagem, venham meditar nela durante essa semana e que os irmãos venham ser cheios da graça do Senhor. Que os irmãos venham ter uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe.